A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Jó, capítulo 29, versículo 9 a seguir, que diz assim: Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. E a voz do chefe se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me, algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de verso. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho dos cegos e os pés do coxo. E dos necessitados era pai. E as causas dos que não tinham conhecimento, inquiria com inteligência. Glória a Deus. Aqui eu estou lendo sobre as qualidades de Jó. Por quê? Porque às vezes nós vemos só Deus falando, não. Deus falou porque o homem tinha qualidade. Aqui ele falou, Deus foi lá e confirmou para o diabo. Ou Deus confirmou para o diabo, e ele aqui falou. E depois Deus confirmou, dando ele o retorno do que ele plantou. Porque quem planta, colhe. Jó disse que plantou bem. Ele disse que os príncipes colocavam a mão na boca, escondia as palavras, retinha as palavras, porque o homem era muito sábio, muito inteligente. Os príncipes escondiam as suas palavras e punham a mão na boca, sobre a boca. A voz do chefe escondia, a sua língua se pegava o paladar. Quer dizer, o pessoal tinha temor de falar diante de Jó. Eita glória! Ouvindo-me um ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me um olho, dava testemunho de mim. Mas tem um olho que viu e vê todo, que é Deus, aí deu testemunho para o diabo. Aleluia! Porque eu livrava o miserável, aquele que não tem nada, vive na miséria. Jó ia lá e livrava, em vez dos outros quer matar. Jó ia lá e livrava ele. É do estado miserável. Que clamava, se não clamar, não. Aquele miserável que clamava, ele disse que ia lá e livrava ele e socorria. Eita glória! Como o órfão que não tem quem o socorre. Quem vai socorrer o órfão? Não tem um pai, não tem mãe, não tem ninguém. A bênção que ia perecendo, que você estava acabando, vinha sobre ele. Por quê? Porque ele fazia rejubilar o coração da viúva. A viúva estava sem esperança, Jó ia lá e resolvia o problema. Cobria de justiça e ela me servia de manto. Aleluia. E diadema era o meu juízo. Eita glória. O homem tinha as qualidades dele, né? Plantou. Agora tem a hora de colher, né? Mas ele não plantou, não foi muita coisa. Disse que ele era o olho do cego e o pé dos coxos. Quer dizer, aquele que não enxergava, ele era o olho, ele enxergava por aquela pessoa. É um homem que socorria, que ajudava as pessoas. Ah, mas aquele era muito rico. Não existe tão rico que não precisa receber alguma coisa, e não existe tão pobre que não tem nada para dar. Isso não existe. Pode ser pobre, mas tem alguma coisa para dar. E pode ser tão rico que tem alguma coisa para receber. Necessita de alguma coisa. Dos necessitados eu era o pai. E as causas dos que não tinha conhecimento eu inquiria com inteligência. Quebrava os queixos dos rebeldes. O homem não era terrível, hein? Aleluia. Terrível que diz assim. Aquele que não tinha conhecimento tinha um direito, mas não tinha conhecimento. E o povo perde muito direito por falta de conhecimento. Ele ia lá e inquiria. E pegava, não, você tem direito nisso aí, ó. Quer dizer, ele era um bom advogado dos pobres, das viúvas, dos órfãos, ao ponto de ele dizer que do cego ele era o olho e do aleijado ele era os pés. Que maravilha, o homem tinha qualidade. Aí Deus permitiu que o diabo tirasse tudo. Menos isso aí, tirar a riqueza. Isso aí estava plantado espiritualmente, isso aí o diabo podia tirar, não. Por isso que ele diz para a mulher: recebemos o bem do Senhor e não podemos receber o mal. Porque ele recebia bem do Senhor, diz aqui que tudo isso vinha com ele como um manto, uma coroa, aleluia.
É as obras que Tiago diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. E o pecado separa o homem de Deus. E quem sabe fazer o bem? O mundo? Não, o mundo está morto. O mundo jaz no maligno. O maligno não sabe fazer bem, não. O mundo só faz o que o diabo manda. Agora, quem sabe fazer o bem é quem tem o bem. Quem tem Deus na vida, quem tem Jesus Cristo. Esse sabe fazer o bem. Não faz, não, comete pecado. É a mesma coisa lá do ímpio lá. Do mesmo, é pior. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tem cuidado, isso que é pior do que o infiel. Então fica pior, porque ele tem o conhecimento e não faz. Jó tinha conhecimento de fazer o bem e fez, ao ponto de dizer que ele era o pai do órfão. Aleluia! Que ele era o olho do cego, o pé do necessitado, ou pé dos coxos, e dos necessitados ele era o pai. E a causa dos que não tinham conhecimento, ele inquiria com inteligência, e quebrava os queixos dos perversos e os seus dentes, e tirava a presa. Fazia como Davi. Tem muitos que estão vendo a presa, o leão levar, até ajudando o leão. Nunca esqueço das palavras de um diácono que foi meu dirigente. Ele diz assim, hoje é muito diferente de Davi. Davi foi lá e pegou o urso, matou, tomou ovelha, o leão a mesma coisa. Ele diz, hoje o diabo vem, pega o nosso irmão dentro da igreja, nós ajuda ele a levar. Misericórdia. Como? Quem não mandou no vigiar não era crente? Aí o diabo diz, é isso mesmo, ajuda mesmo. Em vez de correr atrás e tomar, diz, não, ele faz parte do corpo de Cristo. Ele caiu, eu estou aqui para levantar ele. Não, você não vai levar não, leão. Quebrar o queixo do leão, não, ajuda o leão a levar. Quem mandou no vigiar, bem feito, né? Fala ainda bem feito, tem muitos que eu já ouvi falar. Criar vergonha. Sabia que a crente não podia fazer isso, o diabo diz, é isso mesmo. O diabo faz um carnaval, hein? E Deus fica triste. Aleluia. Então, Jó tinha qualidade. Paulo disse que nós vamos receber o bem que fizesse, se não houver desfalecido. Jó não tinha desfalecido, não. Por isso que ele recebeu o bem. Era o homem mais rico do Oriente. O diabo tirou tudo, Deus foi lá e deu o dobro. Pronto, acabou. E agora? Filho, deu tudo que ele precisava. Deu o dobro de riqueza. Sabe o quê? É a colheita do que ele tinha plantado. Era o pai dos necessitados. Era os pés do coxo, era o olho do cego, era o juiz das viúvas. O que não tinha conhecimento, ele ia lá inquirir e adquiria o conhecimento daquela pessoa, o direito daquela pessoa para a pessoa não tomar prejuízo. E o que foi? Ele plantou e quem planta colhe. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ceifará. Jó semeou coisas boas, colheu coisas boas. Medita nessa palavra nesta hora, que Deus te abençoe. Será que nós estamos sendo os pés do coxo e o olho do cego, e o pai dos órfãos, dos necessitados? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, medita nessa palavra. Amém.